Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito dos nossos encontros aqui é exatamente esse: nós apresentarmos as nossas orações diante de Deus, cheios de expectativa nas respostas que Deus tem para as nossas orações, porque uma coisa é certa: nossa oração é um diálogo que nós estabelecemos com Deus, o Senhor, o nosso eterno Criador, Todo-Poderoso. E nós precisamos entender que Deus tem resposta para as nossas orações. E o que significa as respostas de Deus? Significa um alinhamento que sempre precisaremos fazer diante daquilo que nós pedimos a Deus e o que de fato Deus requer de nós diante das nossas petições. Porque Ele já sabe o que você vai pedir, mas você precisa conhecer as respostas para que a sua decisão seja certa, a sua vida seja abençoada e a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso tempo de oração, e também te convidar a ler comigo esta palavra que Deus nos direcionou hoje. E o texto que nós vamos ler está aqui no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Uma passagem forte, contundente, que vai mexer com o seu coração, mas vai trazer também sobre a sua vida um direcionamento maravilhoso para o seu crescimento espiritual e em muitas áreas da sua vida. Então, se você puder, tome a sua Bíblia comigo aí nas suas mãos e vamos ler a palavra de Deus. Se você não puder, como sempre, eu deixo aqui na descrição do vídeo essa referência bíblica que nós estamos lendo aqui agora. Então, o texto é 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Assim diz a palavra. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram a arca de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina de Aiô, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos, de madeira, faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi estava resgatando uma arca, a arca da aliança, que havia sido tomada pelos filisteus há muitos e muitos anos. Há décadas aquela arca estava ali, ela tinha ficado com os filisteus, depois ela foi para a casa de Abinadab, enfim, por muitos e muitos anos aquela arca ficou. Passou o reinado de Saul, Saul não se importou de buscar, e Davi agora, num gesto maravilhoso, ele quer resgatar e trazer de volta a arca da aliança para o meio do povo. E Davi cria toda essa comitiva para buscar a arca. Porém, aqui nós vemos que no meio de toda essa boa intenção de Davi, aconteceu um incidente terrível. Eles colocaram a arca sobre uma carroça e, no momento que os bois tropeçaram, essa arca começa a cair, Uzá tenta segurar a arca e Uzá morre. E Deus considera aquilo um ato de irreverência.
antes de detalhar exatamente o que aconteceu, eu quero dizer para você o seguinte: não basta que nós tenhamos boas intenções. Nós temos que fazer aquilo que Deus requer de nós. Deus requer de nós que seja feitas as coisas conforme a sua palavra. Abraão tinha a promessa de Deus de ter um filho, Isaque, mas ele atropelou as coisas, tentou fazer do jeito dele e veio Ismael. Ismael deu origem a todo o povo árabe, que se tornou ao longo da história adversários do povo de Israel. Depois, quando nós vamos vendo a história, vamos ver muitos homens, Davi mesmo, ao momento em que ele tenta ali contra a esposa de Urias, Batseba, ele comete adultério, ele mata Urias no campo de guerra e o juízo vem sobre a casa de Davi. Tantas coisas que o homem tenta fazer do jeitinho dele. Muitas e muitas situações que o homem quer fazer do seu jeito. Deus não aprova, porque Deus já estabeleceu a forma como as coisas devem acontecer. Deus te deu uma direção. Você precisa seguir estritamente a direção de Deus. Não busque atalhos, não busque caminhos mais fáceis, não busque uma forma que não condiz com a palavra de Deus para você conseguir o que você está buscando. Boas intenções não correspondem necessariamente com a vontade de Deus. Talvez você quer ter uma vida próspera e abençoada, mas você está tomando decisões erradas, está se envolvendo com coisas que são ilícitas, se envolvendo com coisas que de fato vão trazer mais cedo ou mais tarde um grande prejuízo para a sua vida. Se Deus tem a promessa de prosperidade para a sua vida, Deus é poderoso o suficiente para fazer essa promessa se cumprir. Não dê jeitinhos na sua vida. Deus diz para você algo, vá até o final, confie no Senhor. Não tente fazer com as suas próprias mãos, não atropele os processos da vida, não tente ajudar Deus a fazer o que Ele prometeu que vai fazer. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele é suficiente para cumprir tudo que Ele prometeu para nós e nós tentamos sempre dar um jeitinho de conseguir as coisas, às vezes por causa da nossa ansiedade, às vezes por causa das pressões que nós sofremos, às vezes por causa da necessidade. Nós não esperamos o tempo certo das coisas acontecerem e queremos dar um jeitinho. Não busque oportunidades com suas próprias mãos. Deixe Deus construir um caminho para você. Não atropele as etapas. Obedeça a palavra de Deus, mesmo que a princípio possa parecer que está demorando um pouco mais, mas é muito melhor você esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem do que você tentar do seu jeito. Essa história de Davi ela é muito séria. Por quê? Porque Deus havia estabelecido como que a arca devia ser conduzida. A arca não poderia ser conduzida em cima de uma carroça de bois. A arca precisava ser conduzida pelos sacerdotes levitas. Existia ao lado da arca algumas argolas onde se enfiava uma vara bem comprida e apenas os sacerdotes levitas que poderiam carregar aquela arca nos ombros. Ali, Davi, cheio de boas intenções, mas ele agiu errado. E aqui nós entendemos que há um princípio que Deus quer estabelecer para nós. Deus ele quer mostrar que se nós não estamos fazendo do jeito que Deus estabeleceu em sua palavra, mais cedo ou mais tarde, isso vai nos custar muito caro. Isso vai ser um grande prejuízo na nossa vida. Às vezes você recebeu uma proposta, e uma proposta maravilhosa, mas ela não é lícita, ela não convém a você, mas ela é muito boa, vai te trazer nesse momento alguns benefícios. Não entre nessa, saia fora disso, diga não, mesmo que isso possa colocar você num lugar onde as pessoas dizem, você é muito bobo, você é bobo demais, devia ter aceitado essa proposta, isso resolver seu problema, resolve agora, mas depois a conta chega para todo mundo. Decisões erradas não ficam incólumes, não existe neutralidade. Quando você toma uma decisão errada aqui, lá na frente você vai encontrar com o resultado disso. Quando você toma uma decisão certa aqui, você vai com uma sequência de decisões certas. Um buraco puxa outro buraco. Não faça isso.
Não tente atropelar as etapas, não tente dar o jeitinho brasileiro, né, que é tão conhecido, de buscar um atalho, um caminho mais fácil para se conseguir as coisas. Não faça desse jeito. Deus tem algo melhor para você, mas é necessário que o tempo de Deus seja obedecido, seja esperado. Todas as vezes que nós buscamos atalhos, nós acabamos nos dando muito mal, mais cedo ou mais tarde. Aqui, esse texto está dizendo, Deus estabeleceu uma forma para carregar a arca. Não podia ser em cima de um carro de bois. Ela tinha que ser pelos sacerdotes. Isso Deus sempre estabeleceu e Deus não mudou. Ao momento que Davi, mesmo cheio de boas intenções, mesmo que você esteja cheio de boas intenções, mesmo que o que você vai fazer tenha boas justificativas, eu te digo, não faça isso. Mais cedo ou mais tarde, o juízo do Senhor vai vir sobre a sua vida. Mais cedo ou mais tarde, as consequências dessa decisão vão vir sobre você. Não é que Deus não vai te perdoar, vai. Não é que Deus não vai ter misericórdia, Deus vai ter misericórdia. Mas virão consequências sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. A decisão foi de Davi, mas Uzá, que estava ali tentando fazer, obedecendo ao rei, cumprindo aquilo, ele morreu. Quantas coisas podem acontecer ao seu redor? Talvez uma decisão errada que você toma, uma escolha errada, uma aquisição errada que você faz, que não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Mais cedo ou mais tarde isso vai te custar muito caro. Não vá por esse caminho. Ore antes. Peça a direção de Deus. Se não há paz no seu coração, não dê nenhum passo. Espere. Não haja no desespero, não haja na ansiedade, não seja precipitado, mas tenha calma, tenha parcimônia. Espere Deus confirmar as coisas na sua vida, mesmo que você tenha que esperar um pouquinho mais. Mas entenda uma coisa, quando Deus confirma, Deus sustenta aquilo que Ele confirma. Quando Deus abençoa, Ele sustenta a bênção que Ele te entrega. Quando Deus prepara algo para a nossa vida, as coisas vão acontecer. Não tente fazer do seu jeito. Não dê o jeitinho brasileiro para as coisas. Não faça como Davi. Não tente dar a Deus o que Deus não te pediu. Não tente fazer com boa intenção, mas contrariando a vontade de Deus. Vai dar errado. O que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para você é bênçãos, mas no tempo certo, da forma certa, seguindo os princípios, os valores e as promessas que Deus tem em sua palavra para a sua vida. Não se esqueça, Deus está vendo sua luta, Deus está vendo o seu desafio, Deus está vendo o seu sacrifício. Você não vai ser envergonhado, então não atropele as etapas, não ultrapasse os processos, viva isso, mesmo que esteja difícil, mas continue confiando e sendo fiel ao Senhor, porque Ele vai honrar a sua fidelidade. Pai, muito obrigado por essa mensagem tão poderosa que o Senhor está dando para nós, esse conselho que vem da Tua palavra para a vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem, que o Teu doce Espírito Santo faça uma aplicação particular, individual, no coração de cada pessoa que recebe esta mensagem, Senhor, porque é uma mensagem tão profunda e tão forte, e tão impactante que só o Senhor pode aplicar em nossos corações. E por isso eu te louvo, te agradeço e entrego a vida desta pessoa nas suas mãos, para que o querer e o efetuar do Senhor aconteça, para que ela tenha forças para dizer não, para que ela tenha, Pai, coragem para dizer não, para que ela tenha disposição de confiar no Senhor e esperar o teu socorro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário com pedido de oração, com o seu testemunho. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Seja um canal de Deus enviando essa mensagem, porque nós continuamos aqui pela graça, bondade e o favor de Deus, orando a palavra, porque dessa palavra procede todas as promessas de Deus para a sua vida.